Verdadeiras fortunas podem ser construídas nessas horas. Com a bolsa em queda, muitos investidores ficam preocupados, e até com razão. Com o índice Bovespa em queda, muitas ações caem e aí você vê o seu patrimônio sendo reduzido ao longo do tempo. E enquanto isso, uma minoria começa a fazer o posicionamento inteligente e até mesmo montar estratégias que te fazem gerar caixa mesmo com medo em alta. É exatamente isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo, o motivo da queda do índice Bovespa agora em junho de 2026 e o que eu particularmente estou fazendo de acordo com esse cenário, tá bom? Sem mais delongas, vamos direto para o vídeo. É uma pena, mas a maioria dos investidores nunca consegue aproveitar momentos iguais a esse. Porque quando essas oportunidades elas aparecem, elas não vêm com fogos de artifício, elas não vêm pintadas de ouro, né, como o melhor momento para você entrar. Bem pelo contrário, elas vêm disfarçadas de pânico, de desespero, de medo, o que é até natural. Se a gente abrir os portais de notícia, tá todo mundo falando: "Ah, bolsa azedou de vez, o que que vai acontecer?" E esse sentimento de mercado acaba trazendo um certo susto para os investidores, especialmente aqueles que estão iniciando agora na bolsa. E quando tem essas quedas, eu vejo de tudo. Investidores vendendo suas ações na baixa para zerar uma alavancagem, gente zerando venda de put que montou no topo ali, pessoas convencidas de que o pior está por vir ainda. Mas o que me chama a atenção nesses momentos nunca é a queda em si, não é o índice Bovespa caindo. É o que os investidores experientes estão fazendo quando o mercado está todo em pânico. Como diria o Warren Buffett, né? Eu vou até botar um quadro aqui em casa com essa foto, né? Tenha medo quando os outros estão gananciosos e seja ganancioso quando os outros estão com medo. Essa frase pode parecer um pouco estranha, principalmente para quem investe há pouco tempo, mas ela reflete a realidade do investimento. Sempre que você espera o melhor momento, todos os sinais verdes para você entrar numa ação, muito provavelmente você vai estar pagando caro por ela. Ah, Filipão, mas é que eu não compro ações para longo prazo, eu não sou igual o Warren Buffett, mas isso aí serve para qualquer raciocínio. Seja você swing trader, seja você trader de opções, não importa. E quando você entende isso de fato, você começa a ver essas correções da bolsa de forma completamente diferente. E se tem uma coisa que a bolsa ensina é que todo mundo diz que vai comprar na queda, né? Mas quando a queda chega, aí a pessoa pensa duas vezes. É ou não é verdade? Então, essa é uma das maiores armadilhas do mercado, né? O investidor, ele não tem medo de comprar caro, não é mesmo? Pô, a ação está subindo, teoricamente está cara, está subindo cada vez mais, o ânimo está lá em cima, não é mesmo? Já estou que os preços estão refletindo isso. Aí o investidor, ele vai lá, né, e compra porque todo mundo está comprando, é um sentimento de pertencimento, tá entendendo? Porque tudo que ele consegue enxergar aí é oportunidade, não é mesmo? Agora, quando o preço está caindo, né, ele só enxerga risco. Ele só começa a ver ali: caramba, tá caindo, vai cair cada vez mais, tá todo mundo saindo, eu vou seguir essa galera, vou fazer exatamente isso. Então, esse é um ciclo muito comum e é isso que faz o pessoal ter investimento na bolsa muito abaixo do que deveria. O mercado acaba sendo mais emocional do que técnico, não é mesmo? A gente gosta de imaginar que a gente decide tudo com a lógica, né, com a técnica, com as ferramentas, com o setup, mas não é bem por aí, não. Quando você abre o seu home broker, você abre aquele mapa de calor, né? E você vê que tá tudo vermelho, as ações todas estão caindo, às vezes até nos Estados Unidos também. Quero ver quem que fica numa situação tranquila aí também, né? Nessas correções também não é sair comprando qualquer ativo a qualquer preço, né? Não é fazer preço médio sem critério e muito menos apostar pesado e alavancado de que a queda acabou e encontrei o fundo. Muita atenção. Antes de eu falar dessa estratégia que eu estou utilizando agora, em junho de 2026, vou tentar entender o que está acontecendo de fato agora que está movimentando a nossa bolsa para baixo. Primeira coisa que eu gosto sempre de observar é como é que está o preço-lucro da nossa bolsa. Nossa bolsa está cara ou está barata? É uma métrica muito interessante se você compara com ao longo dos anos, né? Nós estamos agora de volta ao preço médio, tá bom? 10,97 é o PL, que é o quanto que as ações estão valendo na bolsa e quanto que elas estão lucrando. Se você pegar as maiores empresas que compõem o índice Bovespa e fizer isso, você encontra uma métrica de valuation, tá bom? Nós estávamos um pouquinho mais caros um mês atrás, ali em março também, 17 de março, aproximadamente, dia 25 foi o topo, onde nós ficamos um pouquinho mais caros do que a média. A média é essa reta aqui que você está vendo, né, horizontal. E agora me parece que a gente retornou para o preço médio, né? O que isso significa? O mercado estava pagando um ágio, justamente já olhando as eleições, já olhando o que poderia acontecer, essa divisão esquerda e direita, etc e tal. Só que ano de eleição é ano de volatilidade, saem notícias, saem áudios, né? E a gente está vendo uma correção na bolsa, fazendo a nossa bolsa ficar justamente um pouquinho mais atrativa. Quem estava muito otimista com o índice Bovespa, aqui em março, fevereiro, né, o Smart Money preferiu se desfazer de parte da posição.
ninguém quer pagar para ver, essa que é a verdade, né? Então, tiraram um pouco o pé, venderam parte das suas posições, aparentemente foram os investidores estrangeiros, vou mostrar o fluxo daqui a pouco, consegue rastrear isso. Então, o pessoal tirou o pé no valuation, esse é o principal argumento. Os motivos são os mais variados, mas se você observar o quanto que está a curva de juro brasileira, se ela está inclinada para cima ou para baixo, aqui no clube você consegue estar observando isso direitinho, né? As próximas reuniões que vamos ter em junho, né? Dia 16 e tudo mais, a taxa atual Selic e principalmente, olha só como é que tá, a nossa curva de juros começou a inverter. Ela estava com um comportamento diferente há uns dias atrás, né? Ela estava quase lateral, ou seja, ela estava em backwardation, né? E agora nós estamos com a nossa curva novamente em contango. Esse acaba sendo um comportamento natural de curva de juros, esse daqui, tá bom? Mas o problema é quando esse longo aqui, esse vencimento longo de DI, né, que os bancos utilizam muito, ele dá uma guinada para cima. Isso pode causar realmente muito problema na bolsa brasileira e a volatilidade pode subir muito caso esses títulos longos eles subam muito os seus preços. E aqui o fluxo gringo realmente mostrando que o estrangeiro está tirando o dinheiro da bolsa brasileira, né? Desde abril, né? Abril e maio inteiro, né? Tivemos aí uma retirada de grana de investidor estrangeiro. Então, cada dia eles tiram um pouquinho mais. Aparentemente, eles colocaram no início do ano passado, início de 2025, e agora estão começando a tirar o pé, porque é aquela coisa, né? Ninguém quer pagar para ver isso daí. Então, não é crise, é isso que você tem que entender, pelo menos não nesse momento. Os indicadores macros ainda estão bons. O desemprego está relativamente ok. A gente está vendo uma inflação ainda não está descarrilhando para cima. Então, nesse momento, você tira uma foto, tá razoável, né? Tá nhé, né? Que é o padrão do Brasil, né? Só que o mercado não está olhando para hoje, ele está olhando para um ano, 2 anos para frente. A bolsa sempre olha um ano, 2 anos para frente. Bote isso na sua cabeça. Ela não está fazendo o risco de agora, está fazendo o risco daqui a um ano, 2 anos. Importante você ter isso em mente. Esse é um ano de. Não é a Copa do Mundo. Eleições. É isso que movimenta bastante a nossa bolsa e bolsas no mundo no geral, né? Quando um país vai ter uma eleição, ainda mais uma eleição tão disputada assim, é natural acontecer volatilidade, movimentos iguais a esse. Só que tem uma situação curiosa acontecendo para quem opera opções, alô, traders de opções, a volatilidade do nosso mercado está baixa. Né? Se a gente botar aqui o BOVA11, a gente consegue estar observando que o BOVA11 ele está no nível baixo. Então a bolsa caindo, né? Igual ela tem caído já 15% de queda. Com a volatilidade baixa, isso não é muito natural de acontecer. Sempre que a bolsa cai, a gente vê uma alta na volatilidade, né? Uma certa tensão. Então o mercado está caindo meio arrastado e a volatilidade não está acompanhando. Então existe esse detalhe que pouca gente acompanha, mas presta bastante atenção nisso. As melhores oportunidades na bolsa, elas não aparecem quando a bolsa está em alta, está todo mundo otimista. Não! Elas surgem quando o noticiário está gritando crise, quando todo mundo está realmente falando sobre problemas que podem vir à frente. É aí que surgem ações que estão muito abaixo do que valem. Igual, por exemplo, Banco Inter, né, INBR32, né, que nesse momento está muito abaixo do valor intrínseco, né? A ação foi muito batida lá nos Estados Unidos, que é onde ela está cotada, mas dá para operar no Brasil também. Então, essas distorções, elas estão causando cenários um pouco diferentes, né? Todo o nosso varejo, se você observar também, eu estou aqui no alphaspread.com, né? Se você botar também Vivara, você consegue estar observando que Vivara também está numa categoria aqui muito barata. Grande parte do nosso varejo está nessa situação um pouco mais atrativa do que estava anteriormente. Olha como é que estavam mais caras as ações aqui, né? E agora nós estamos num cenário mais atrativo. Você prefere comprar ação ou vender put aqui em cima, né? Quando o preço estava 35, ou agora quando está 20, né? Esse é o raciocínio, né? Senão a coisa não vai para frente se você sempre fizer aportes ou vendas de put no topo. E onde que está o fundo do nosso índice Bovespa? Ele está agora em 169 mil, depende de quando você estiver vendo esse vídeo, né? Pode ser que ele tenha mexido um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima. O importante é o seguinte, né? No índice Bovespa, nós colocamos um topo aqui superior, tá? Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação para comprar, para vender. É a minha visão, minha opinião macro, né? Sobre a Bolsa Brasileira e o que eu entendo que são os próximos passos, minha opinião pessoal, ok? Então nós tivemos esse topo histórico aqui nos 199, todo mundo muito otimista
feliz, tá todo mundo, né, vendendo put, felizão, comprando um monte de ações. Só que tivemos essa correção, agora estamos nos 169. Muita gente perguntando, caramba, onde nós vamos parar, né? Entenda o seguinte, nós fizemos uma onda impulsiva aqui muito grande, né? Desde janeiro, se você observar, fizemos uma onda de impulsão que foi lá dos 118 mil até os 199. Você acha que o pessoal não vai botar no bolso parte desse movimento? Claro que vai botar no bolso, né? Se você observar toda essa onda impulsiva, nós não havíamos feito uma onda de correção. Então, uma onda impulsiva, e me parece que a gente está começando a agarrar e segurar no Fibonacci de 38,2%, que é uma região natural em que o preço pode dar uma segurada, que é onde ele está ali agora, né? Na verdade, eu não tinha traçado o Fibonacci até então, que a gente traça mentalmente às vezes as coisas, né? Mas me parece um ponto relevante de preço aqui. Quem sabe ele pode descer um pouquinho mais até essa região intermediária. O importante é o seguinte, tecnicamente falando, né? Tecnicamente falando, estamos em tendência de alta, fizemos um topo superior e aparentemente estamos numa correção. Então, não é crise, é ajuste de preço. E aqui se separam dois tipos de investidores. Tem o investidor que reage à notícia, vai sempre querer pegar o momento perfeito, ele vai estar sempre, né, analisando o mercado de noite, uma coisa meio day trade, para conseguir tomar uma decisão e, quem sabe, ter resultado, né? Pelo outro lado, nós temos investidores olhando, poxa, tem ações que continuam lucrando, continuam gerando caixa, continuam empregando, continuam tendo um valor intrínseco interessante, são negócios de qualidade, tanto faz o que pode acontecer na economia. Um bom setor que a gente observa isso, por exemplo, são as elétricas. As pessoas vão continuar necessitando de ar-condicionado, vão continuar fazendo suas atividades. Então, esses setores mais perenes, eles acabam sendo uma barreira. Então, Matheus, por favor, bota novamente a nossa frase aí do Warren Buffett, né? Quando o pessoal tá com medo, então a gente tem que estar buscando estar ganancioso, estar buscando procurar por oportunidades, não é verdade? E aí que entra a estratégia que eu falei no começo do vídeo, que o nosso companheiro Warren Buffett utilizou bastante, né, antes de se aposentar, que é a famosa venda de put. Com a venda de put, você se aproveita justamente desses negócios que têm uma resiliência e que você vê que estão em bons preços, continuam gerando caixa independente do que estiver acontecendo e que quando tem esses movimentos de mercado, acabam se tornando boas oportunidades. A venda de put nada mais é do que ser a seguradora, né? Você tem automóveis, tem casas e você faz o seguro desses veículos, casas, né? Desses ativos de outras pessoas. Então você vende esse seguro para essas pessoas. Então você adianta esse prêmio e você olha, pô, essa casa aqui, bem localizada, tem um bom valor, vale a pena eu cobrar esse prêmio justamente pelo valor da casa que está ali. Ou mesmo o veículo, você recebe aquele valor do seguro e as seguradoras estão aí, né? Porto Seguro, por exemplo, está lucrando cada vez mais, né? PSSA3. Então você é pago para esperar. E se por acaso você for exercido, você tende a comprar um negócio bom, num preço barato e um prêmio que você já coletou. Por exemplo, aqui no clube você tem o planejador de vendas de opções, né? Se você colocar aqui, ele guia você ao longo do que você busca fazer, né? Venda de put ou venda de call. No caso de venda de put, se eu quiser estar, né, começando aí definindo uma meta de R$ 1.000 no horizonte de um mês, eu quero começar a ver as ações do Banco do Brasil. Acho que o Banco do Brasil está barato, né? Então definiu a meta, definiu a frequência, no caso também aqui a sua venda de put, você clica aqui em Banco do Brasil, BBAS 3, calcular, né? Ele vai mostrar para você as puts necessárias e tudo mais, né? Então, para essa meta aqui desejada, você tem, por exemplo, essa put com essas configurações, quanto que você precisa de capital, no caso de notional, né? Para fazer a operação. Então, aparece aqui o ticker, né? Da opção na linha do dinheiro, né? Que é de acordo com o nosso método trader raiz, é onde você tem maior valor extrínseco da opção, né? Então, a venda de put, por exemplo, né? Se você pega, pô, acho que o Banco do Brasil tá barato, tá com valuation barato, a ação eu compraria nesse preço, você já começa a fazer como os grandes investidores, né? Você olha uma ação que está com bom prêmio, né? Lembrando que eu não estou falando necessariamente Banco do Brasil, né? Você pode fazer isso com qualquer ativo que você esteja de olho, né? Você pode dar uma olhada, por exemplo, também aqui em Itaú. Poxa, acho que Itaú deu uma barateada e eu quero estar vendo se vale a pena fazer no Itaú. Ele mostra para você o ticker exato aqui de Itaú, o número de contratos, o retorno esperado, né? Lembrando que
a venda de put, você vende as puts, né, o código dela, você já começa vendendo, né, recebendo esse valor do prêmio. Se fechar acima de 38,63, ok, maravilha, você não tem obrigação nenhuma. O risco começa abaixo de 37,90, porque lembre-se, você tem a obrigação de comprar Itaú caso caia mais. Então não trabalhe alavancado em venda de put, mas é uma estratégia interessante e muito boa de ser implementada quando há uma queda na bolsa. Então na venda de put você é pago pelo tempo, né? Você se beneficia da volatilidade em alta, geralmente, né, quando a bolsa cai, você tem um aumento de vol, isso faz o prêmio ser mais atrativo, né? E ainda te proporciona comprar a ação com desconto caso você seja exercido. Então, sempre que a bolsa estiver em baixa, pensa o que os grandes players estariam fazendo. Estariam procurando oportunidades ou estariam fugindo em pânico e desespero? Porque aí a nossa decisão fica muito mais clara. Coloca aqui embaixo o que você pensa do índice Bovespa agora para dezembro de 2026. Para onde nós vamos, né? Nós vamos dobrar, porque o nosso PL está barato, pode ser que vamos para 300 mil pontos, vai saber. Ou será que vamos desabar? Vão para os 120 mil pontos e aí não vai ter jeito. Coloca nos comentários o que você acha que vai acontecer com o índice Bovespa até o final do ano. Espero que esse conteúdo tenha te contribuído de alguma forma. Claro, você entender agora como fazer um posicionamento estratégico, tenho certeza que isso tem valor aí para sua carteira. Bons estudos para você. Grande abraço. Valeu.